A paz do Senhor, queridos irmãos, quem vos fala aqui é o presbítero Irineu. Vou deixar uma palavra para a nossa meditação, que se encontra no livro de Jó, no capítulo 1, versículo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este era um homem sincero, reto e temente a Deus, desviava-se do mal. Mais embaixo diz, aqui no capítulo 8, disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra como semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus e desviando-se do mal. Então respondeu a Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus? De balde que? Porventura não tem tu cercado ele de bens a ele e a sua casa, e tudo quanto tens? A obra de sua mão o abençoaste, e o seu gado está aumentando na terra? Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tens, e verás se não blasfemas de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está na tua mão. Somente contra ele não estenda a tua mão. E Satanás saiu dali da presença do Senhor. Isso. Vou ler só até aqui. Muitas das vezes, a nossa vida, aqui no livro de Jó, né? Jó era um homem muito rico, muito poderoso, tinha muitos funcionários, muitos bens. Jó tinha muitos camelos, né? Mais de 6.000 camelos e cabras e bois. E cada vez mais a sua riqueza aumentando, porque o Senhor abençoava Jó. Mas quem era Jó? Jó, ele não se vaidecia, né? Ou se gabava por tudo que ele tinha, não. Ele confiava no Senhor. Aqui mesmo nós vemos aqui nesse versículo aqui, que o próprio Deus, quando encontra com Satanás, dá testemunho de Jó. Viste tu, meu servo Jó? Homem sincero, reto, temente a Deus. Jó, ele era tão temente a Deus que ele jejuava, orava pelos seus filhos, caso os filhos pecassem contra Deus. Se os filhos pecassem, Jó já tinha oferecido ao Senhor sacrifício, holocausto, por causa dos seus filhos. Esse era Jó, homem reto, sincero, temente a Deus. E aí o adversário diz: ele é abençoado desse jeito porque as suas mãos estão sobre a vida dele. Ele é fiel a ti porque o Senhor abençoa os bens dele. E aí Deus diz: muito bem, então tudo que ele tem está nas tuas mãos. Vai lá e toca em tudo que ele tem. Só não toca na sua vida. E Satanás saiu de lá numa velocidade imensa e foi lá e tirou todos os bois, todos os bens. E aí Jó tá lá, daqui a pouco vem um funcionário dele, diz: Jó, houve aí a chuva, a tempestade, derrubou a casa e seus filhos estavam numa festa, num jantar, e morreu todos eles. Jó caiu em tristeza, mas não blasfemou contra Deus, como Satanás disse para Deus que ele faria. Como não bastasse só isso, quando esse mensageiro sai, mal ele está ali no luto dele, vem outro de Jó, a tempestade, o vento acabou cegando os bois e os camelos, e eles caíram no precipício, morreram-se todos. E a perca de Jó foi, e ele perdeu todos os seus bichos, perdeu os seus bens. E aí Satanás, furioso porque Jó não pecava contra Deus. E ali todo mundo vendo ali o sofrimento de Jó, mesmo ele sendo reto, sincero perante Deus, e ele passando por isso, quando ele ainda está naquele sofrimento, Jó começa a se coçar, começa a passar mal, a se sentir mal, e quando ele acorda ele está com o corpo cheio de feridas, cheio de lepra.
naquela época era o câncer de hoje. Era uma doença que não tinha cura. E aí todos os amigos se afastaram. Os funcionários que restavam viu que ele estava pobre, se afastaram. A mulher já não aguentava mais ver a dor e o sofrimento de Jó. Um homem tão bom, tão bacana, tão justo, tão sincero. Tratava bem seus funcionários, tratava bem todo mundo. Era um homem sincero. E no auge do seu sofrimento, a dor de Jó era tão grande. Aquelas feridas no seu corpo todo coçava dia e noite, ele gemia e chorava. A ponto dele se despir, ficar nu e rolar nas cinzas das fogueiras, aquela cinza quente que passava no corpo para ter um pouco de alento, para amenizar um pouco da dor e do sofrimento. Na quentura da cinza da fogueira. Você sabe o que é isso? Que sofrimento é esse? As feridas minando água, ele botando cinza da fogueira e rolando no chão e gemendo e chorando. A ponto da sua própria mulher não aguentar mais ver o sofrimento de Jó e virar para ele e diz: Jó, como pode um Deus desse abandonar você numa hora dessa? Você que sempre foi fiel, sempre foi sincero a Deus, ele deixar você passar por isso. Não entendo, Jó. Amaldiçoa-se Deus, está vendo que você vai morrer? Desse jeito não tem mais saída para você. Assim disse a mulher de Jó para ele: amaldiçoa-se Deus teu e morre em paz, já que você vai morrer mesmo. Jó, no auge do seu sofrimento, o corpo dele estava doente, mas Jó, ele sabia a quem ele servia. Jó sabia o tamanho do poder do seu Deus. Jó, ele não conhecia Deus por ouvir falar, mas Jó conhecia Deus de ver o agir de Deus na vida dele. E ele sabia que não era outro a não ser Deus. Quando um servo de Deus, quando um homem de Deus, uma mulher de Deus, ele conhece o Deus que serve, ele não se abala por nada nessa terra, não. Ele não se abala por perder bens, por perder a saúde, ou um diagnóstico do médico. Chega lá, o médico diz: olha, você tem tanto tempo, para você não tem mais jeito. Jó, ele não se abalou, ele creu somente. E quando nós conhecemos o Deus que servimos, nós sabemos que Ele é onipresente, está em todos os lugares ao mesmo tempo, é onipotente, pode todas as coisas. Para nosso Deus não há impossível. Impossível é para mim, para você, impossível é para o ser humano, mas para Deus, não. Não há impossível. Então Ele é onipresente em todos os lugares, onipotente, pode todas as coisas. Então Ele sabe do que você está passando. Ele pode todas as coisas. Ele tem ciência. Ele conhece o seu deitar, o seu levantar. Não precisa você falar nada para ninguém, não, porque eu sou bonzinho, só que Deus conhece o seu deitar, o seu levantar. Deus conhecia o coração de Jó. Deus conhece o seu coração. Deus sabe o que você está passando. Deus sabe da sua necessidade. Deus sabe do que você precisa hoje. Mas você precisa crer. Você precisa se esvaziar. Você precisa se rasgar o coração diante do Senhor. Você precisa zerar tudo que você aprendeu até aqui e começar tudo de novo. E adorar o Deus Todo-Poderoso, aquele que pode, aquele que sabe, aquele que não conhece nenhuma derrota, aquele que é o Criador da medicina. Eu não sei se o seu problema é mesmo que de Jó. Não sei se a sua prova é enfermidade. Não sei se a sua prova é um desemprego. Não sei se a sua prova é um diagnóstico médico. Eu não sei o que você está passando. Não sei se é um filho, nas drogas, na bebida. Mas eu sei de uma coisa. E eu quero te dizer uma coisa nesse momento. Jó vira para a mulher dele e diz: mulher, assim, mesmo no auge do seu sofrimento, rolando de dor, se coçava com um caco de pedra, de telha, iluminando água. Cheirava mal, o aroma, o odor era mal, as pessoas se afastavam, os amigos se afastaram, todos se afastaram. E ele disse: mulher, assim como fala uma louca, está falando, você não sabe o que fala. Eu vim para esse mundo nu, sem nada, e nu voltarei, se assim for a vontade de meu Deus.
o meu Redentor vive. Jó sabia, Jó cria, Jó tinha certeza de quem ele servia, ele conhecia o Deus Todo-Poderoso. E Jó, ele se apega a essa palavra e ele coloca no coração dele e ele ora. E vem se aproximando dele os 3 amigos. E os 3 amigos até zomba de Jó ali. Tipo, tá vendo? Isso aí deve ser castigo. Deve estar no pecado. Você sabe que é bem assim, né? Quando você está passando por uma prova, ou desempregado, ou acontece alguma coisa na sua família, os acusadores logo dizem, não é crente? Ué, passa o dia na igreja, só vive na igreja. É igreja, casa, trabalho, só vive falando de Deus, de Jesus, de igreja. Que crente é esse? Não tem nada. E agora está passando por isso? Só pode estar no pecado. Isso é crente mentiroso, crente falso. Não é assim que o acusador faz? Zombaram de Jó também, os 3 amigos. E você sabe qual foi a reação de Jó em relação a esses 3 amigos? Jó vira e ora ao Senhor. Ora pelos seus amigos. E quando Jó ele está ali orando pelos seus amigos, o que acontece? O Senhor muda o cativeiro de Jó. Pois é, nosso Deus é maravilhoso. Nosso Deus ele é surpreendente. Nosso Deus ele nos surpreende. Nos surpreende. Quando nós pensamos que está tudo perdido, que não tem mais fim, quando nós pensamos que é o fim, o Senhor vai e nos surpreende, e o Senhor vai e abençoa poderosamente. E o que acontece? O Senhor abençoa a vida de Jó, o Senhor cura a lepra de Jó, Jó fica com a pele limpinha, igual a minha, branquinha, igual o bumbum de neném, aquelas feridas secas, Jó rejuvenesce, recupera as suas forças em Cristo e diz, meu Redentor vive, glória a Deus, e glorifica ao Senhor. E a palavra de Deus diz no livro de Jó que o Senhor, ele devolve tudo em dobro, tudo que Jó tinha, além de restaurar a saúde. Meus amados irmãos, é se não for a mais bela e mais providencial e mais linda história da Bíblia, ela está incluída em uma delas. Isso aconteceu de verdade, é genuína, né? E o que eu quero trazer para você é uma reflexão neste momento. Meu amado, não importa a situação que você esteja passando hoje, não importa aquilo que você esteja vivenciando, se estão te caluniando, né? Jó não estava em pecado. Muitas das vezes você não está em pecado, você está passando por uma provação. Deus está provando você para abençoar. O ouro, para ele ser um ouro puro, um ouro caro, um ouro reconhecido para brilhar, ele é botado no fogo, na fornalha, e aquecido, temperatura em cima de temperatura. É fogo em cima de fogo. E é assim que Deus faz com os seus vasos. Deus provou a Jó. Permissão de Deus. Jó não estava no pecado. Deus permitiu que o inimigo tocasse em tudo que Jó tinha, menos na sua vida. Jó não podia matar, o diabo não podia matar Jó, porque Deus não permitiu. Você não pode morrer, essa enfermidade não pode te matar, tá? Se Deus não permitir. O adversário pode até tocar em tudo, pode até tocar no seu corpo, com permissão de Deus. Porque Deus quer te abençoar, assim como fez com Jó. Eu tenho certeza que tem muitos Jó aí que vai ouvir essa palavra, porque você não pediu a Deus uma resposta, você não queria que Deus falasse com você. Então, hoje eu sou boca de Deus na terra para falar. Naquela época Deus usava os profetas, Isaías, Elias, todos os seus profetas, e hoje Deus também tem os seus profetas. E hoje eu estou nessa condição, na condição de transmitir a mensagem do Senhor. Deus é contigo, você pode, Deus vai te curar.
Agora precisa você reconhecer que precisa se esvaziar de tudo que você aprendeu, ficar na mão do Senhor como um bebezinho que depende 100% da mãe. É assim que você tem que ser. É assim que eu tenho que ser. Depender de Deus 100%. Não é verdade? Um bebezinho, quando ele nasce, ele não sabe tomar banho sozinho, não sabe comer, não sabe fazer nada. Ele depende da sua mãe 80%, né? Não. 90%. Não. É 100%. Se a mãe não cuidar dele, ele morre. Ele depende da mãe 100%. É assim que Deus quer a gente. Dependendo dele 100%. Independente de enfermidade, independente de situação, independente se tiver o que comer, se tiver empregado ou não, se tiver tudo dando certo, tudo bem. Jó não era assim? Jó não tinha tudo? Muitos empregados, vida boa, comendo do bom e do melhor? Cada filho tinha a sua casa. E eles se encontravam cada dia da semana na casa de um dos irmãos, faziam um jantar, uma festa e convidavam os outros. Era assim. De repente, o vento passou. Na nossa vida não é diferente. De repente você estava tudo bem na sua vida e veio um vendaval, uma tempestade e virou sua vida de ponta cabeça. E você está nessa situação agora. Mas Deus está falando com você agora. Deus quer ser o provedor. Deus quer mudar o teu cativeiro, como mudou também o cativeiro de Jó. E eu vou te dizer o que você precisa fazer. Crê somente no Deus Todo-Poderoso, Jesus Cristo de Nazaré, o Cristo ressurreto, homem puro, santo, sangue derramado na cruz do Calvário, entregou a sua vida por você. Ele é a nossa cura. Então, que nesse momento, você onde estiver, creia que Jesus Cristo ele pode curar você, ele pode transformar a sua vida. O inimigo pode até ter tentado, você pode estar sendo acusado, caluniado, pode estar na sarjeta, no fundo do poço, pode estar rolando na cinza, na fogueira, como Jó, mas o Senhor vai te dar tudo em dobro, em triplo. E se você não tinha nada, Deus vai te dar. Tome uma decisão. Convide a Cristo para entrar na sua vida. Aceite a Jesus Cristo. Deixe Deus mudar o cativeiro da sua vida. Amém? Eu quero orar por você agora, onde você estiver. Que Deus abençoe a sua vida. E que você possa ouvir. A palavra de Deus diz que nós devemos ouvir o que o Espírito Santo diz à igreja. Deus está falando com você. Né? Quem deu crédito? Isaías diz, né? Quem deu crédito à nossa pregação? Quem deu crédito à voz do Senhor? Quem deu crédito à palavra do Senhor? Deus está falando, eu quero mudar a sua vida. Eu não estou feliz de ver você assim. Você não está bem. Eu preciso que você me busque. Eu preciso que você se entregue. Que você me convide. Deus quer mudar a sua vida. Então, eu vou orar por você agora, aonde você estiver. Pai amado, Pai querido, aqui está, Senhor. Ó Deus, quero entregar a Ti, Senhor, cada pessoa que vai ouvir esse vídeo, cada pessoa que vai ouvir, Senhor, essa palavra, que o Senhor faça como Jó, Senhor. Muda, Senhor. Cura, Senhor. Transforma. Quebra toda obra de maldição, toda obra de macumbaria, toda palavra maldita, Senhor. Essa pessoa que está na sarjeta, essa pessoa que está no hospital agora, Senhor, que está em cima de uma cama, essa pessoa, Senhor, que foi diagnosticada, que o médico não deu mais esperança, Senhor. Ó Deus, a última palavra vem da sua boca. Pai, alcança com o teu amor de misericórdia, com as tuas mãos poderosas. Toma, Senhor, cada um nas tuas mãos, Senhor. Ergue, sustenta, Senhor. Cura, restaura, porque Tu és poderoso. Seja com ela, Senhor, para que ela venha, Senhor, proclamar e dizer que Tu és o Deus Todo-Poderoso e que todos vejam que há um Deus que cura, salva e liberta, Senhor. Toma a vida dessa pessoa em Tuas mãos, Senhor. Transforma, que ela venha dar testemunho, assim como eu estou dando aqui, Senhor, e milhares de pessoas foram alcançadas pelo Teu divino amor, Senhor, pelo Teu sangue derramado na cruz do Calvário. Toma nas Tuas mãos, dá a vitória, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém, querida? Sinta-se alcançada pelo amor de Deus, sinta-se abraçada pelo Espírito Santo. Agora eu quero pedir a você, né, carecidamente, se você gostou dessa palavra, se essa palavra falou que você tocou e você conhece alguém que precisa ser alcançada pelo amor de Deus, compartilhe na sua rede social, compartilhe no YouTube, em todas as suas redes sociais, mande para um familiar, bote no grupo da família, porque tem muita gente passando por essas, precisando ouvir a voz do Senhor. Também quero convidar você, carinhosamente, se assim o desejar,
visite o meu canal lá, Presbítero Irineu no YouTube. Se inscreva, aperte o sininho e toda vez que eu gravar uma live ou uma palavra nova, você vai estar recebendo aí o convite. Que Deus abençoe a você, em nome de Jesus. Amém.